Vamos lá para a palavra primeiro, abra o nosso entendimento, que o Senhor revele a sua palavra para nós, que o Senhor revele as suas maravilhas e que Ele nos cure, né, na sua santa palavra, amém? 1 Samuel capítulo 15, no versículo 10. Deus manda Samuel repreender a Saul. Olha só, Samuel era um profeta, era um juiz, né? Samuel, louvado seja Deus, foi aquele filho que Ana chorou. Foi aquele filho que Ana orou, né? Até o Senhor dar aquele filho para Ana. E quando o Senhor deu aquele Samuel para Ana, Ana devolveu Samuel para o Senhor. Ana entregou Samuel para servir ao Senhor, e Samuel foi um grande profeta. Samuel, louvado seja Deus, honrou ali o Senhor, né? Então aqui Deus manda Samuel falar, repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, né? É Deus que dá ordem ao profeta. É Deus que fala com o profeta, né? E Deus, Deus falava muito com os profetas. Hoje Deus fala através das escrituras sagradas. Hoje Deus fala através do Espírito Santo. Hoje Deus fala através do Espírito Santo, do Espírito Santo. Você sabia disso? Aqui nesse tempo, Deus falava através dos profetas. Hoje ele fala através de Jesus. Hoje ele fala através da palavra. Hoje ele fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele fala diretamente conosco. O véu foi rasgado. Todos nós temos livre acesso para falar com o Espírito Santo, para falar com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui não. Aqui nesse tempo, nessa época, Deus enviava os profetas para falar com os reis, né? Porque Saul foi um rei, foi ungido e foi rei. Então o Senhor mandou Samuel falar com Saul, repreender Saul. E olha o que ele fala. O que Deus fala para Samuel? Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Tem gente que diz que Deus não se arrepende. E olha aqui, ele falando para Samuel que eles arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Imagina, né? Samuel, ele era aquele intercessor. Samuel era aquele que intercedia por Saul. Tanto é que o próprio Deus falou para Samuel. Ele falou para Samuel: Samuel, por que tu clamas por Saul se eu já rejeitei? Então Deus, ele rejeita as pessoas. Deus, ele pode nos rejeitar. Quando é que Deus nos rejeita, gente? Você sabe quando Deus rejeita? Você sabe por que Deus rejeitou a Saul? Você sabe por que Deus rejeitou a Saul? Porque ele não deu ouvido à palavra de Deus. Porque ele desobedeceu a Deus. Então, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós podemos ser rejeitados por Deus. Deus, ele não vai te rejeitar a primeira vez que tu desobedece, não. Por isso que ele é misericordioso, né? Ele é misericordioso. Você está desobedecendo, mas ele está lá. Samuel, ele ficou por um bom tempo ajudando Saul. Samuel ficou por um bom tempo ali com Saul. Mas aí chegou ao ponto que Saul começou a só desobedecer. Saul, ele começou a agradar o povo e deixou de agradar a Deus. E o que foi que aconteceu? Aí Deus vem, fala para Samuel e diz que está arrependido. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Portanto, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Então Deus, ele se arrepende de ter levantado pastores. Quando os pastores não obedecem à palavra de Deus, quando os pastores não obedecem à verdade, quando os pastores não obedecem àquilo que Deus manda através da sua palavra, Deus se arrepende de ter levantado aquele pastor, de ter levantado aquele rei, de ter levantado aquele líder, de ter levantado aquela missionária quando não obedece à palavra de Deus. Está entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Então o Senhor se arrependeu de ter levantado Saul. E olha o que acontece. E madrugou Samuel, profeta. Todo profeta vive em oração na madrugada, gente.
Não tenha um profeta que não se levante na madrugada para orar. Não é para estar em live, não, é para orar, né? Se levantar para orar é uma coisa, agora para estar na live é outra, né? Por isso que eu acordo muito antes de começar a live. Eu acordo 3 horas, 10 para as 3. Todos aqueles que são profetas levantados por Deus, ele tem vida de oração na madrugada, gente. Tem vida de oração da madrugada. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executai a palavra do Senhor. Então Saul achava que Samuel ia falar boas coisas. E aí Saul sabia que Samuel, toda vez que vinha a ele, era para trazer mensagem de Deus para Saul, né? E Saul saudou a Samuel, e ele fala: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas, e é esse. Samuel começou a falar: Que barulho é esse de ovelhas? Né? Que balido, que som, né? Que som é esse de ovelhas? E ele diz: este nos meios ouvidos é o mugido de vacas que ouço. Aí Samuel começa a perguntar de Saul: que barulho é esse de ovelhas, de vacas? Agora olha só. E disse Saul que era de Amaleque. E as trouxeram. O Senhor tinha dado uma ordem a Saul para destruir tudo de Amaleque, tudo, que não sobrasse nada. Mas o que foi que Saul fez? Saul trouxe as ovelhas. Saul trouxe coisas de Amaleque, tá entendendo? Amaleque era aquele que lutava contra o povo de Deus. Amaleque era aquele que lutava contra os mais fracos, gente. Contra o povo mais necessitado de Deus. Amaleque era contra o povo de Deus. Amaleque era um tipo de povo que lutava contra o povo judeu, que lutava contra o povo de Deus. Agora preste atenção. Saul responde: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas. Olha aí, né? O interesse pelas ovelhas, pelos bens, pelas coisas materiais, pelas gorduras, né? Então o povo ficou de olho ali, porque ovelha é mantimento, né? A vaca era bens que serviriam para eles, queriam dar lucro para eles, né? Então o povo já começou a olhar para o lucro, não olhar para Deus. Então todo aquele que olha para o lucro, para o dinheiro, não olha para Deus, não obedece a Deus. Foi aí a falha de Saul, foi aí a falha do povo, porque o povo estava só pensando no material, o povo não estava querendo mais obedecer a Deus, e Saul quis agradar o povo trazendo as coisas imundas. Porque Amaleque era um povo que estava lutando contra o povo de Deus. Então, Deus já tinha amaldiçoado Amaleque. Deus já tinha amaldiçoado tudo de Amaleque. Louvado seja tudo. Em Deuteronômio 28 fala sobre isso. A desobediência amaldiçoa os filhos. Amaldiçoa o campo, amaldiçoa o teu trabalho. A desobediência traz maldição, mas a obediência traz bênção em nossa vida. Então, Amaleque era esse povo maldito, por causa que vivia na desobediência, por causa que vivia contra Deus, por causa que vivia contra o povo de Deus. Então, o que foi que Saul ficou respondendo para Samuel? De Amaleque os trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor. Como é que pode, gente? Se o Senhor mandou destruir tudo, eles pegam as coisas malditas para oferecer ao Senhor. E é assim que muitos estão fazendo. Muitos estão pegando as coisas malditas e estão colocando dentro da casa do Senhor.
Então, oferecendo para o Senhor. Por isso que nós temos que saber como estamos oferecendo ao Senhor. Que oferta nós estamos oferecendo ao Senhor. Você não precisa trazer as coisas do mundo para oferecer ao Senhor. Você não precisa trazer traduções de música mundana para oferecer ao Senhor. Vocês já viram que tem pessoas que pegam letras mundanas e pegam aquelas ritmos mundanos e colocam dentro da casa do Senhor? Então, eles estão trazendo ritmos malditos e colocando dentro da casa do Senhor. Louvado seja Deus, oferecendo para o Senhor. Está entendendo? Mas o Senhor não mandou você fazer isso. O Espírito Santo te dá o dom, te dá o talento. Louvado seja Deus, engrandecido, te dá a letra do louvor. Tu não precisa pegar a letra, o ritmo daquilo que é maldito para vir oferecer ao Senhor. Então foi isso aqui que o povo fez. Ele pegou as coisas malditas para oferecer para o Senhor. Se o Senhor mandou destruir tudo, estão entendendo, louvado? E tem muita gente oferecendo coisas malditas para o Senhor. Tem muita gente pegando as ofertas que não é para pegar e oferecendo ao Senhor. Louvado seja Deus. E disse Saul, preste atenção na palavra. Você quer vitória? Escuta a palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus que você vai receber tua vitória, você vai receber tua cura. Às vezes você ainda não recebeu a resposta da oração, porque tu está oferecendo uma oração com algo que está maldito, com uma oferta maldita, com algo que não agrada a Deus. Louvado seja Deus. E disse Saul de Amaleque, as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas. O povo perdoou e Deus não tinha perdoado aquele povo, gente. Porque aquele povo era sanguinário, porque aquele povo era contra o povo de Deus. Louvado seja Deus, nem todos serão salvos. Louvado será salvo aquele que crer no Senhor, mas aquele que não crer no Senhor não será salvo. Tem aqueles que são contra o povo de Deus, tem aqueles que adoram outro Deus, tem aqueles que adoram a Satanás e que não adoram a Deus. Mas o que aconteceu? O povo estava perdoando aqueles que Deus não perdoou. Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe aquele povo que quer salvar todo mundo? A gente não pode salvar todo mundo, porque só será salvo aquele que crê em Jesus, aquele que querer andar no caminho da verdade e da vida. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele disse, o povo perdoou a qual Deus não tinha perdoado, gente. Olha só, o povo perdoou aquele que Deus não tinha perdoado. Nós temos que entender muito bem isso, gente. Louvado seja Deus, isso é muito sério, porque às vezes nós estamos perdoando aquilo que Deus não perdoou. Nós estamos pegando as coisas imundas para ofertar ao Senhor. Então nós temos que saber muito bem como estamos ofertando ao Senhor. E ele pega e fala, louvado seja Deus. Então disse, das vacas para as oferecer ao Senhor, teu Deus, olha como é que Saul fala para Samuel, teu Deus. Saul não falou, meu Deus. Olha a diferença, né? Verdade, Deus é santo e ele não quer nada imundo. Deus não precisa das coisas imundas. Deus não recebe a oferta imunda. Deus não recebe. Louvado seja Deus, as coisas do mundo. A única coisa do mundo que ele recebe somos nós, quando nós nos arrependemos, quando nós largamos o mundo para servir a ele. Então ele pega e fala, o resto, porém, temos destruído totalmente. Quer dizer que eles destruíram algumas coisas, mas aquilo que mas os animais e outras coisas, eles não destruíram e queriam ofertar ao Senhor. Você acha que Deus precisa das coisas imundas, gente? Você acha que Deus precisa das músicas imundas? Você acha que Deus precisa das músicas de prostituição? Você acha que Deus precisa dos ritmos de prostituição? Tem gente, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, que está lá naquele palco. A letra da música só é prostituição. A letra da música é para despertar sensualidade, é para aprisionar vidas na prostituição. Aí aquelas mesmas pessoas que estão lá com letras de prostituição, aí o que fazem? Cantam um louvor para o Senhor. Olha aí. Estão lá na imundície e querem louvar ao Senhor, gente. Isso é muito sério.
Aqui a gente vê todos os tipos de vídeo passar. Eu vi uma pessoa que ela canta somente músicas de prostituição. Mas quando pessoa que não, eu vi ela cantando um louvor a Deus. Você acha que Deus recebeu o louvor dela? Não recebeu, gente. Por quê? Porque ela tem práticas imundas. Por quê? Porque ela canta músicas imundas que levam, que desperta a prostituição na vida dos outros. Tá entendendo, gente? Porque às vezes você vê uma pessoa a qual a letra da música só é prostituição, fala da imoralidade, fala incentiva as drogas, incentiva a traição, incentiva ali a prostituição no palco. Você tá entendendo? Aí depois você vê aquela mesma pessoa louvando a Deus. Você acha que Deus recebeu aquele louvor? Ele tá falando aqui que ele não recebe. Ele não recebe. Foi por isso que Saul errou. Foi por isso que Saul foi rejeitado por Deus, gente. Ninguém pode misturar o santo com o profano. O mesmo palco que eles se prostituem, que eles fazem, que eles cantam músicas com letras de prostituição, é o mesmo palco que eles querem apresentar louvor para Deus. Não é assim, não. Não é de qualquer jeito, não. É consagrado, é separado. Louvado seja Deus, agradecido. Não pode misturar o santo com o profano. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus não vai receber. Deus não vai receber aquilo que vem do profano, aquilo que vem imundo para ele. Por isso que nós estamos em arrependimento. Nós não somos santos, mas antes de eu orar, eu faço minha oração de arrependimento. Pai, perdoa se eu pequei por palavra, por olhar, por pensamento. Perdoa se eu pequei, Senhor, porque agora eu quero entrar na tua presença. Porque agora, Senhor, eu vou levar a tua palavra. Porque agora eu vou louvar ao Senhor. Me perdoe se há alguma coisa na minha vida que não te agradou. A gente não é perfeito, mas nós somos esse que quando nós oramos, nós nos apresentamos a Deus, nós fazemos essa oração de arrependimento. Reconhecemos que nós somos, mas tem pessoas que estão lá fazendo suas músicas imundas e depois estão apresentando louvor, nem sequer pede perdão. Nem sequer pede perdão e acha que Deus recebeu. Deus não recebeu, gente. Está escrito aqui na palavra. Ele não recebeu a oferta que Saul queria dar, que o povo queria dar. Era uma oferta de coisas imundas. Era uma oferta que Deus não, que tinha mandado destruir tudo, tudo. Porque havia uma maldição naqueles animais. Por que muitas pessoas ficam doentes? Porque comem animais que vêm com maldição. São animais que é de um povo que não adora a Deus, que não serve a Deus, e tudo aquilo é maldito. Mas por que nós temos que orar em tudo que nós formos comer? Por que nós temos que orar, que agradecer a Deus pelo alimento que vem na nossa mesa? Porque nem todos que cuidam dos seus animais, da alimentação, são pessoas que adoram a Deus, que servem a Deus, que obedecem a Deus. Então, o Senhor ensina para nós agradecer o nosso alimento, para nós orarmos abençoando aquele alimento, porque se aquele alimento veio de um lugar maldito, o que vai acontecer? Não vai te fazer mal. Diz aqui, veio, pois, Samuel, deixa eu ver onde eu parei, gente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse. Aí agora ficou sério, né? Porque o que Samuel ia falar. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala, né? Aí Saul perguntou: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Ele pergunta a Samuel de Saul. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores. Está entendendo? E os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor.
Antes voaste a despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou, olha só, ele botando a culpa no povo. Quem era o líder? Quem era o líder? Esse que é interessante, né? O pecador sempre quer botar a culpa nos outros. Aquele que erra sempre quer botar a culpa em alguém. E Saul não fez diferente. O que foi que Saul fez? Ele estava falando aqui, eu destruí os reis, eu destruí os reis amalequitas. Mas o povo quis trazer, né? Como para ofertar ao Senhor. Então quer dizer que ele estava obedecendo o povo? Ou ele estava botando a culpa no povo, né? Porque tem uns que botam a culpa no povo, tem uns que botam a culpa nas ovelhas, tem umas que botam a culpa nos congregantes, mas não assume que é eles que estão errando dentro da casa do Senhor. Não assume que eles, como um líder, louvado seja Deus e agradecido, estão desobedecendo ao Senhor. Então quem era o líder? Era Saul, não era o povo. Então quem tinha que obedecer? Era o povo que tinha que obedecer a Saul, que recebia a ordem do profeta, que recebia a ordem de Deus. Mas na verdade, Saul se agradou de trazer as coisas que não eram para trazer. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus. Olha aí. Olha como é que Saul fala. Teu Deus. Não era Deus de Saul? Olha como é que Saul estava tratando Deus. Ele estava dizendo para Samuel, para oferecer ao teu Deus. Ele mesmo estava dizendo, é teu Deus, não é meu. Por que ele não disse para oferecer ao nosso Deus? Ele falou, para oferecer ao teu Deus. Né? Por isso que a palavra de Deus fala, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. Lá na frente, lá na frente, Jacó, ele orava, Jacó ele orava falando com Deus, falando através do Deus de Abraão, através do Deus de Isaac, né? Mas depois ele se tornou Deus de Jacó também. Foi quando Jacó foi chamado de Israel. Então é assim, muitas das vezes as pessoas não falam o meu Deus, falam o teu Deus, né? E assim Saul estava falando. Saul estava falando para Samuel. Eles trouxeram isso para ofertar a teu Deus, como se Deus precisasse de coisas imundas. Como se Deus precisasse, louvado que o povo tomasse decisão por ele. Porque Deus deu uma ordem para destruir tudo. Mas o povo, o que fez? O povo pegou, disse, não vamos destruir, vamos pegar isso aqui e ofertar a Deus. E o Senhor está falando comigo e com você. Não pegue as coisas imundas para ofertar ao Senhor. Não pegue aquilo que Deus não perdoou. Não pegue aquilo que Deus está mandando destruir. Não pegue nada daquilo que Deus não está mandando você pegar para dizer que vai ofertar ao Senhor. Não pegue. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Não adianta você ganhar dinheiro no tráfico e dar dízimo. Não adianta. Porque se tiver pastores recebendo dinheiro do tráfico, o Senhor está falando aqui com pastores. Se tiver missionários recebendo ofertas de tráfico, aonde que é derramado sangue inocente, aonde que está ali o vício, aonde Deus não está, você está aqui correndo um grande risco de ser rejeitado por Deus. Deus ele não precisa do dinheiro do tráfico. Deus ele não precisa do dinheiro que vem das injustiças. Deus não precisa do dinheiro que vem das coisas imundas. Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Ele não precisa das coisas imundas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Porque tem muita gente aí pegando dinheiro de traficante. Ainda está dizendo que Deus está abençoando o traficante. Se Deus tivesse abençoando o traficante estava liberto do tráfico. O traficante seria um pastor. Seria um pastor. Tá entendendo? Deus alcança os traficantes por causa das orações daqueles que estão orando. Senhor, liberta o traficante.
que é filho dessa vizinha, que é filho dessa irmãzinha da igreja. Liberta esse traficante, porque tem alguém que não oferece coisas imundas para Deus, porque tem alguém que com a brecha fechada, orando por esse traficante. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Quantos traficantes são agora pastores? Quantos traficantes? Tem muitos traficantes. Eu conheço traficantes que se tornaram pastor. Não estão usando o evangelho para enganar, não. Se tornaram mesmo, não tem nada. Não tem nem casa mais rica, não tem nada. Vive vendendo coisas na rua, como um vendedor normal. Não tem riqueza, não tem nada, mas tem o Senhor na sua vida. Tem o Senhor na sua vida. Conhece muito, gente. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Olha só, presta bem atenção. O que era holocausto? Eram as ofertas que eles iam oferecer ao Senhor. Era a vaca, era as ovelhas, era aquilo que eles iriam oferecer ao Senhor. Aí o Samuel fala para Saul. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Você pensa que o Senhor está preocupado com a tua oferta? Ele está mais preocupado, ele olha mais para a nossa obediência. Ele olha mais como ofertamos e não para a oferta, mas sim como ofertamos. Como você dá a tua oferta para o Senhor. Tá entendendo? E ele pega e fala: como em que se obedeça a palavra do Senhor, tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Ele pergunta, né? Samuel, Saul: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o que Deus quer de nós, gente, é a nossa obediência. Você pode dar milhões para a casa de Deus, mas se você não obedece a Deus, o Senhor não tem prazer na tua oferta. Eu posso dar o que for para Deus, mas se eu não obedecer, o Senhor não tem prazer na minha oferta. Então a gente precisa obedecer a Deus. Tem muitos preocupados em dar as suas ofertas. Tem muito preocupado em oferecer as suas ofertas, mas as pessoas não estão preocupadas como está a tua oferta? Como é que está o teu coração? Lembra lá de Abel e Caim? Por que Deus se agradou? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a oferta de Adão? Porque Caim tinha maldade no seu coração. Porque Caim era invejoso. Então, você pode ofertar milhões, mas se o seu coração é maldoso, Deus não vai receber a tua oferta. Você pode ofertar bem pouquinho, centavos, mas se o teu coração é limpo, Deus vai receber esses centavos. Por que aquela viúva, ele recebeu as moedas daquela viúva? Porque ela ofertou com bondade, com coração bom. Louvado. E por que ele falou das ofertas dos ricos? Porque eles ofertaram para se aparecer. Louvado seja Deus, ofertaram daquilo que não era de coração. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então o Senhor, ele não está preocupado com o que nós ofertamos, mas o interesse dele é como ofertamos. O que está no nosso coração. Louvado seja Deus, se o teu coração é bom, louvado seja Deus, o Senhor vai receber a oferta. Mas se o teu coração tem inveja dos outros, tem maldade, deseja o mal para os outros, o Senhor não recebe a tua oferta. Louvado seja Deus, nem a minha oferta. Por isso, louvado seja Deus que Samuel estava aqui falando com Saul. Louvado o Senhor, ele não quer sacrifícios. Você não vai pegar uma oferta e oferecer a Deus para pagar para os teus pecados. A oferta não paga os nossos pecados. A oferta não vai pagar, a oferta não traz perdão para o nosso pecado. O que traz perdão para o nosso pecado é o arrependimento, é a nossa obediência, é o nosso esforço para obedecermos a palavra de Deus. Louvado seja Deus, agradecido. Então, Abel e Caim tinham um coração sujo.
Caim era um coração invejoso, gente. Caim teve inveja da oferta de Abel. E o Senhor recebeu a oferta de Abel, gente. Por quê? Porque o coração de Abel não tinha inveja para Caim, mas Caim tinha inveja de Abel. E o Senhor não recebeu a oferta. Louvado seja Deus. Deus não recebe a oferta do coração que está sujo, do coração que deseja mal para os outros, do coração que inveja os outros. Deus não recebe. Louvado seja Deus, engrandecido. Você não precisa louvar, não adianta você querer pagar os teus pecados ofertando na casa do Senhor. Não, não é assim. Ninguém compra perdão, ninguém compra amor, ninguém compra salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O que nos leva a Deus é o nosso arrependimento. O que nos leva a Deus é o nosso coração limpo, louvado seja Deus. Não importa o que tu oferta, mas o que importa é como tu oferta, como está o teu coração. Como é que tu está fazendo a oração? Não adianta, gente, você fazer uma oração desejando a mulher do próximo. Não adianta, porque Deus não vai receber a tua oração. A própria palavra fala em Isaías que o nosso pecado faz separação de nós a Deus. Então a gente tem que orar: Senhor, me perdoe, estou sendo tentado. Eu estou com esse pensamento. É nós reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas. Se você está aí tentado por uma pessoa, está com isso nesse pensamento, você é casado, o que você faz? Senhor, me perdoe, eu não consigo tirar essa pessoa do meu pensamento, não consigo tirar essa pessoa do meu coração. Senhor, eu estou aqui apresentando minha oração, mas estou reconhecendo que, Senhor, há isso em mim. Aí o que o Senhor vê? Vê uma sinceridade. Perfeito nós não somos, gente. Perfeito nós não somos. Estamos entendendo, gente? Estamos entendendo, louvado seja Deus, que o que importa para Deus é o que está no nosso coração. Não é, louvado seja Deus, que você vai dar milhões para Deus. Continua, porque olha só, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pronto, acabou o reinado de Saul. Depois que Samuel entrega essa mensagem para Saul, acabou o reinado de Saul. Aí pronto, foi só a queda de Saul. Só foi a queda que chegou ao quê? A derrota, que chegou o quê? A morte de Saul. Tá entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. Porque muitas das vezes você acha que está ofertando a Deus uma oferta agradável. E muitas das vezes você está ofertando a Deus, mas não está agradando ao Senhor. E esse pecado de rebelião é como feitiçaria. E esse pecado de desobediência contra a palavra de Deus é feitiçaria para Deus. É mesmo efeito das feitiçarias. Porque as pessoas se preocupam muito com os feiticeiros, né? Ah, o fulano fez feitiçaria para mim, o fulano está fazendo macumba para mim. E muitas das vezes tu não está sendo abençoado, não é nem por causa da feitiçaria, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, a maldição não está sobre ele. O que está? Nós estamos obedecendo. Se procurar seguir a lei de Deus, procurar obedecer a Deus. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito nessa terra. Mas nós temos que procurar obedecer a Deus. Por quê? Porque essa obediência traz bênção para a tua casa. Traz bênção para nossa casa, traz bênção para nossa família. Então é isso que nós temos que entender, gente. Não adianta ofertar. Se você está no adultério e tu está orando, Deus não vai receber tua oração. Não vai. Se você está no adultério e está dizimando, Deus não vai receber o teu dízimo. Não vai. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Isso seria injusto, gente. Seria injusto. Quer dizer que tu fica no pecado e Deus recebe a tua oferta. Porque tu está no pecado, Deus vai receber o teu dízimo. Não, o que é importante é o teu dízimo, o que é importante é a tua oferta? Não. O que é importante para Deus é tua alma. O que é importante para Deus é nossa alma. O que é importante para Deus é que nós servimos a Ele em obediência, em santidade. Não adianta tu oferecer uma oração imunda.
Não adianta tu dizimar, estando na imundície, na prática da imundície, não adianta. Vai consertar o teu altar, Jesus está voltando, nós temos que consertar a nossa vida, nós temos que reconhecer o nosso pecado, Senhor, me perdoe, mas eu ainda tenho atração por esse homem casado. Ah, só aparece homem casado na minha vida. Ei, rejeita esse imundo na tua vida, rejeita essa imunda na tua vida, rejeita aquilo que não é teu, rejeita, tá vindo como tentação, tu tá querendo a tua bênção, tu tá querendo o melhor de Deus, presta bem atenção. Quando um homem casado dá em cima de uma mulher solteira, ele tá vindo para impedir aquilo que é de Deus para chegar na tua vida. Quando você perde tempo com um homem casado, Deus não entrega a tua bênção. Deus não entrega a tua vitória. Tu pode orar e tu pode pedir oração em tudo quanto for live. Irmã, ora porque eu tô querendo um esposo. Mas tu tá dando confiança para o homem casado? Tu sabe que esse homem casado tá de olho em ti. Tu sabe que esse homem casado tá com interesse em ti. Tu sabe que esse homem casado tá aí contigo. Não é porque quer a tua amizade, não. É porque ele tá te desejando. E aí tu tá orando, querendo um esposo para tua vida. Mas aí tu tá orando, aceitando aí o que é imundo na tua vida, aceitando essa oferta na tua vida. Deus está falando com pessoas aqui. Louvado seja Deus e agradecido, porque Deus quer te abençoar, mulher. Deus quer te abençoar. Deus quer entregar para você o melhor, não é o marido dos outros, não. Esse marido aí dos outros que é mal resolvido com a mulher dele, que tá aí carente, louvado seja Deus aí, e exaltado, e tá querendo aí entrar na tua vida, não cai nessa não. Não cai nessa não, porque é laço. Louvado seja Deus e agradecido. Eu disse que Deus ele revela na hora da palavra. Eu disse que nós, pregando a palavra, todo aquele que prega a palavra, Deus revela. Foi assim que Jesus revelou a samaritana. Quando Jesus estava com a samaritana, pregando a palavra para ela, dizendo para ela, mulher, da água que eu der de beber, tu não terás sede. Aí depois, o que foi que ele pregando a palavra para ela, o que foi que ele disse para ela? Mulher, tu tivesse 5 maridos, o que tu tem não é teu. Então é aqui, ó, pregando a palavra que o Senhor está falando contigo, mulher. Não cai nisso, porque a tua bênção está perto. E o diabo quer roubar a tua bênção. E o diabo está querendo que Deus te rejeite. E o diabo está querendo que Deus rejeite entregar a tua bênção. Eu ia entregar a tua bênção, mas tu está dando atenção para aquele que tu não deve atenção. Deve dar atenção. Olha só, né, gente? Olha só, Deus está falando conosco. Então, aqui, olha só. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi, e o povo dei ouvidos à sua voz. Aqui Saul ele reconhece, né? Então disse Saul a Samuel: pequei, porque tenho transpassado o dito do Senhor. Ele tinha passado à frente de Deus. E as tuas palavras, tinha passado a palavra do profeta, que era a palavra que vinha de Deus. E o Senhor, porque temi o povo. Olha aí, gente. Tem líderes que querem agradar o povo. Por isso que eu não vou agradar você aqui dentro. Tem líderes que querem agradar o povo. Tá entendendo? Fala a palavra da verdade, mas daqui a pouco tá agradando o povo. Mas daqui a pouco tá lá comendo nas duas mesas, entendeu? Ora, agrada o povo que tá lá no pecado. Oh, Jesus amado. E aqui Saul reconheceu isso. Olha só. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Nós não podemos ser dirigidos pelo povo. Eu já ajudei muitos pastores, gente. Já ajudei muitos pastores. Eu sempre dizia para o pastor da igreja: pastor, o senhor não pode ser dirigido pelo povo. O povo tem que ser dirigido pelo Espírito Santo que está na sua vida. Porque né, tem pastores que às vezes vai estar começando ali a obra, ainda não tem uma experiência. E quem é de oração tem uma experiência. Louvado seja Deus. Quem é profeta tem uma direção de Deus, né? Louvado seja Deus. E às vezes o povo estava dando ideias para o pastor.
Não, mas vamos fazer o show gospel dentro do templo, né? Não, vamos fazer ali a rifa dentro do templo. Não, vamos fazer lá o jantar dentro do templo. Pelo amor de Deus, o altar não é lugar de jantar. Você sabe o que é altar, gente? O altar é o lugar onde se coloca nossas orações. O altar é levantado para nós apresentarmos as nossas orações. Mas tem pessoas que levantaram o altar para fazer palco de show, palco de músicas gospel. Jogo de luzes dentro do altar da casa de Deus. Deus não precisa das coisas que ele rejeitou. Ele rejeitou as coisas do mundo. Sabe qual é o problema? Que as pessoas não querem pregar o evangelho genuíno. As pessoas não querem pregar o evangelho verdadeiro. As pessoas querem pregar o evangelho apostata, misturado com o profano. Eu quero dizer para você que Deus é santo. Deus é santo, reverencie o altar dele. Se você está em pecado, nem suba no altar, louvado seja Deus, agradecido. Te conserta, depois tu sobe. Eu, sinceramente, gente, o altar para mim não era para ninguém subir. O altar para mim, gente, era para todos se prostrar naquele lugar e apresentar suas orações. Louvado seja Deus, até para trazer a palavra, era para não para ser em cima do altar, mas ser ali no meio do povo, porque Jesus, ele sempre estava no meio do povo levando a palavra. Louvado, mas aquele para mim, eu sempre dizia isso para o pastor. Pastor, para mim, altar não era para ninguém subir. Era para nós se estar lá, né, ao redor do altar, a igreja prostrada perante o altar, de joelho dobrado, clamando, apresentando suas orações, suas petições, seus problemas, suas misérias, suas dificuldades, entregando tudo ali ao Senhor. Louvado seja Deus, a sua adoração. Mas, né, gente, cada um com seu entendimento. Eu prefiro seguir o entendimento da palavra. Se nós observarmos a palavra, o altar que é levantado é para apresentar orações. Por isso que agora, mais lá na frente, né, o Senhor falou que ele não habita em templos levantados por homens. Ele habita onde? No nosso coração. Por isso que ele disse lá mais na frente que nós somos o templo do Espírito Santo. O teu coração é altar para Deus. Louvado seja Deus e agradecido. E eu dizia para o pastor, o senhor não pode ser dirigido pelas ovelhas. É o Senhor que tem que dirigir as ovelhas. Louvado seja Deus e agradecido. O senhor não pode pedir, eu quero uma ideia, né? Não tem aquela reunião que às vezes os líderes chegam pedindo ideia do povo. Olha aqui o que aconteceu com Saul. Por ele pedir ideia do povo. Tu tá querendo uma ideia para crescer a tua congregação? Vai para a palavra. Vai para a oração. Deus vai mostrar a direção. Deus vai mostrar o que agrada a Ele para ter crescimento. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas eu quero dizer para você que nem toda casa cheia, toda a congregação cheia, significa que o Espírito Santo está lá. Louvado seja, significa que estão oferecendo coisas santas para o Senhor. Tem muitas congregações aí que está lotada, mas oferecendo coisas imundas. E Deus já até rejeitou o líder. A gente tem visto aí, a gente tem visto o próprio Deus rejeitando a muitos. A gente tem visto muita queda de Saul. Muito Saul caindo, a gente tem visto, gente. Pelo amor de Deus, só não vê quem finge que não vê, né? Porque tudo está aí escancarado, tudo está aparecendo. Deus rejeitando muito Saul. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então aqui nós confessamos o nosso pecado. Por isso que quando nós formos apresentar as nossas orações, as nossas ofertas, tem que ser com cheiro agradável. Tem que ser, louvado seja Deus, santo para o Senhor. E quando que nós vamos entender que Deus é santo? Quando que nós vamos entender isso? Que Ele é soberano, que Ele é rei, que Ele é Senhor, que Ele é autoridade. E muitas pessoas estão se apresentando para Deus como se ele não fosse uma autoridade, como se ele não fosse santo. Estão preocupados com as vestes de fora,
mas o coração está lá como de Caim, mas o coração está lá como de Saul, mas o coração está lá como de Jezebel, mas o coração está lá como de Acabe, mas o coração está lá como o coração do Amalequitas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas o coração está lá como o coração de Judas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Estão ofertando, estão servindo a Deus, estão louvando, estão lá em cima do púlpito, mas o Senhor já até rejeitou. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E a gente tem que ter muito cuidado para não sermos rejeitados por Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que oferecemos para Deus. Louvado seja Deus, que não seja profano, como a gente tem visto aí, um povo que vive na prostituição, que vive com danças imorais, com músicas imorais, e sabe, depois estão aquela mesma boca que canta música imoral, que canta música profana, ela mesmo estão lá, diz que louvando a Deus. Aqui Deus está falando que ele não recebe. Ele não recebe o que é imundo, esse louvor imundo, porque você estava cantando uma música profana, de adultério, de prostituição, falando de amante, falando de sensualidade, falando de coisas que não agradam o Senhor. Depois tu está lá louvando, você está me escutando aqui, tem gente, milhões de pessoas me escutando lá de fora. E Deus está falando com você, conserta teu altar. Tu pensa que tu vai entrar no céu de qualquer jeito? Não, eu não sou salvo pelas obras, não é salvo pelas obras. Nós somos salvos por Cristo. Mas entenda muito bem que a igreja ele vai cobrar. A igreja ele está cobrando. A igreja, louvado seja Deus, ele manda para se limpar. A igreja ele diz para se santificar. Ele não diz para a igreja dele se sujar. Louvado seja Deus, agradecido. Somos salvos por Cristo. O que significa ser salvo por Cristo? Aquele ladrão, quando se arrepender, que ele entregar a vida dele para Jesus, ele vai ser salvo por Cristo. Mas a igreja que tem Cristo tem que ter obras, porque sem as obras a fé é morta. Sem fruto do Espírito Santo, não tem Espírito Santo na minha vida, louvado seja Deus. Sem fruto do Espírito Santo, não tem Espírito Santo na minha vida, porque o Espírito Santo, ele edifica a tua vida, ele edifica a minha vida. Se nós temos rejeitado o pecado, largado o pecado, se nós temos nos limpado, é porque o Espírito Santo está na tua vida, é porque o Espírito Santo está na minha vida, louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo nos corrige. Ele, antes de rejeitar a Saul, ele primeiro corrigiu. Ele primeiro usou Samuel várias vezes para Saul. Várias vezes. Mas chegou o ponto que Saul não dava mais ouvido a Samuel. O Saul foi dar ouvido ao povo. Ao povo, ele falou aqui. E eu disse isso para vários pastores. Quando tinha aquela reunião de obreiros, né, de trabalhadores da casa do Senhor, eu falava para o pastor, é o Senhor que tem que dar a direção para a igreja. Não é o corpo que dá a direção para a cabeça, é a cabeça que leva o corpo. E muitos líderes erram no ministério por causa disso, porque querem ser liderado pelo povo e não querem ser liderado por Deus. Deus te levantou como líder para ser liderado na direção de Deus, não na direção do povo. Você que é líder, que está ouvindo essa mensagem, não vai cair de ser dirigido pelo povo, não. Não vai pela conversa do povo, porque o líder é você. Saul disse aqui que foi o povo, né? Que ele ouviu o povo. Louvado seja Deus. Pilatos ouviu o povo. E o que foi que aconteceu? Crucificou a Jesus. Não foi isso que Pilatos fez? Pilatos entregou o Jesus para o povo, que o povo escolhesse. E o que foi que o povo fez? Gente, louvado seja Deus, o povo não pode dirigir a vida de ninguém. Quem tem que dirigir é o nosso Deus, quem tem que dirigir é o Espírito Santo. Louvado seja Deus, agradecido por causa do povo. Que muitos líderes do Brasil estão aí, por causa do povo, que o povo brasileiro está sofrendo. Não é verdade? Não é por causa do povo que o povo brasileiro está sofrendo? Fala aí se não é. É por causa do povo que colocou na direção aquele que não era para colocar. Coloque na direção Deus na tua vida. Coloque na tua direção o Espírito Santo. Louvado seja Deus e agradecido. Vai chegar um líder aí que vai querer dirigir o povo. E vai chegar um povo
que vai falar para o povo de Deus seguir esse líder, que será o anticristo, né? E aí? Vocês vão ser dirigidos pelo povo ou nós vamos ser dirigidos por Deus? Nós vamos ser dirigidos pelo povo? Porque vão dizer, não, ele é de paz. Ele veio trazer a paz, né? O que a humanidade quer, gente? Quer paz. A humanidade quer paz. Só que Jesus ele foi muito claro. O mundo não nos dá paz. A paz vem de Cristo. De Cristo. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Então, estamos entendendo? Vamos ficar atentos, hein? Porque Jesus está voltando e o anticristo também está chegando. Vamos ficar atentos. Cuidado. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Aí Saul, quando viu que Deus tinha rejeitado ele, aí que ele quis pedir perdão. Mas Deus já tinha rejeitado. Já tinha rejeitado. Deus ele tinha dado oportunidade para Saul, mas Saul rejeitou a oportunidade. E agora Saul estava pedindo perdão. Por que Deus não perdoou Saul, gente? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Saul. Deus sabia que o coração de Saul já estava corrompido. Já estava corrompido. Por isso que Saul não teve esse perdão. E tanto é que depois disso aqui, Saul só caiu. E aí, porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo. Olha aí Deus falando pela boca de Samuel. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. Então, acabou o reinado de Saul. Tinha acabado o reinado do Senhor e de Saul. Então, olha só, por que acabou o reinado de Saul? Porque ele tinha rejeitado a palavra de Deus. Todas as vezes, quando é na hora da palavra, o que eu digo para vocês? Eu digo para vocês ficarem para a palavra, porque a palavra cura. Então, tem muita gente que entra para a oração, mas rejeita a palavra de Deus. E vão sair do mesmo jeito. E não vão alcançar suas graças, não alcançam suas bênçãos. Por quê? Porque está rejeitando a palavra de Deus. Então, para nós alcançarmos a nossa bênção, nós precisamos receber a palavra de Deus. Receber, dar valor à palavra de Deus. Muitos entram só pedindo oração. Muitos querem conversar comigo. Muitos querem que eu ore por eles, mas não querem ouvir a palavra. Não querem. Louvado seja Deus engrandecido. Então, se nós rejeitamos a palavra de Deus, ele vai nos rejeitar, ele não vai nos curar, ele não vai nos abençoar, ele não vai nos perdoar. Então, nós não podemos ser esse povo que só busca oração, mas não quer nada com a palavra de Deus, não quer nada em obedecer a Deus. E ultimamente é só o que a gente vê, um povo que querem a benção, mas não querem o abençoador. Um povo que querem, louvado seja Deus engrandecido, as orações, mas não querem a palavra de Deus. E aquele que rejeita a palavra de Deus, está rejeitando o próprio Deus, gente. Aquele que rejeita a Escritura Sagrada, você aceita as orações, mas você rejeita a palavra? Foi bem claro aqui. Agora, hoje, tudo está moderno, né? A casa de Deus parece um cinema. A casa de Deus, as pessoas estão colocando aquilo que Saul colocou. As pessoas estão oferecendo as suas orações, trazendo as coisas imundas para dentro do templo. Para dentro do templo. Hoje a gente não vê pessoas de joelho dentro da igreja. Hoje a gente não vê reverência na hora da palavra. Hoje a gente não vê pessoas com a Bíblia na mão. E eu já disse e repito aqui. Sabe por que eu ando com a minha Bíblia para a congregação? Porque eu lembro das pessoas que perderam sua vida por causa da palavra de Deus. Por causa que estavam com suas Bíblias nas mãos. E enquanto eu tiver vida, enquanto não for proibido,
eu andarei com a minha Bíblia na mão. Mas os moderninhos têm até vergonha de andar com a Bíblia na mão. Tem pessoas que até se envergonham de andar com as suas Bíblias na mão. Tem outras que, olha, o prazer deles, é mostrar que ainda pode andar com esse livro sagrado na mão. Talvez você não entenda o direito que Deus te deu. Porque antes, quem tocasse nas escrituras sagradas, se tivesse em pecado, na mesma hora caía. Na mesma hora a vida era tirada. Aí Jesus veio com a misericórdia dele, nos perdoou, pagou pelas nossas dívidas e nos deu o direito, um direito que nós não tínhamos, de estar com as escrituras sagradas nas nossas mãos e colocar essa escritura sagrada no nosso coração. Quando chegar a proibição, aqui no Brasil, para nós não andarmos com a Bíblia na mão, ela vai estar no teu coração. Mas se você não dá valor à palavra de Deus, você não terá a palavra guardada no seu coração. E o que vai acontecer? Você vai perecer. O que vai acontecer? Você vai cair, você vai entregar a tua vida para o anticristo. Você vai adorar o anticristo. Gente, quem é que quer ver a sua família passando fome? Quem é que quer? Porque é isso. Por causa do alimento, muitos vão servir o anticristo. Você vai ter coragem de dizer para o teu filho, para a tua filha: minha filha, nós estamos passando fome. Nós vamos passar fome, mas nós não vamos nos render ao anticristo. Você vai ter coragem de falar isso para o teu filho? Nós temos que ter coragem. Se nós chegarmos a esse ponto, em dizer: não, minha filha, bebe água, mas nós não vamos nos render a outro Deus. Nós não vamos nos render a outra direção. Louvado seja Deus e agradecido. Porque o que os pais querem? Que seus filhos comam. O que mais dói no teu coração? Saber que teu filho pede algo para comer e você poder dar para ele. Porque se você não tiver, aquilo dói no teu coração. Não é verdade? Então muitos vão negar a Jesus por causa de comida. Por causa de alimentos. Vão negar a Jesus. Muitos vão negar a Jesus por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, não, eu preciso desse trabalho, então eu vou seguir o anticristo, eu vou servir o anticristo. Não, eu preciso dar de comer. Vai ser que nem esse povo aqui. Vai ser que nem esse povo, vai ser que nem Saul. Olhar para as coisas materiais. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Só que tudo vai se acabar. Louvado seja Deus. Mas o que Deus tem para você é eterno. O que Deus tem para você, o que Deus tem para nós é eterno, amém? E essa foi a palavra. Aprendemos, não vamos rejeitar a palavra de Deus, gente.